Beleza? Prazer. Eu sou o Justo Pedretti, sou enfermeiro. Vou estar trazendo conteúdo para vocês aqui de enfermagem. Estou sem câmera ultimamente aí para estar gravando, mas não vou deixar de trazer conteúdo aqui para vocês agora toda semana. Beleza? E hoje o que eu quero conversar com vocês é sobre uma dúvida muito comum, que é como fazer uma evolução de enfermagem de forma correta. Pelo tempo que eu trabalhei aí na UPA, em outras instituições, eu percebi que tanto para estagiário e para profissionais já experientes tem uma grande dificuldade de saber o que colocar, como organizar, e acaba sendo demais ou deixando informações passar aí por fora, por mais básico que seja na evolução de enfermagem. Beleza? Então vou estar trazendo conteúdo para vocês aí, mostrando de uma forma melhor de como você fazer a evolução de uma forma correta e mais segura. E para isso, eu tenho aqui um guia completo chamado Kit Plantonista, mas é com site, é um blog, tá? E eu vou usar ele como base para mostrar alguns pontos importantes sobre evolução de enfermagem, tá? Então, vou estar clicando aqui e vamos lá. O que que é, né, a evolução de enfermagem guia completo? Nada mais é que a evolução de enfermagem é aquilo que você escreve e relata durante a evolução do paciente no seu plantão. Tá? É aqui que nem fala o que é, quem escreve e como estruturar, eu vou estar falando isso para vocês também. Tá? O que pode, o que não pode faltar, vou dar exemplos reais e erros que comprometem o registro tanto para iniciante quanto para o profissional experiente, beleza? Tá lá. Evolução de enfermagem é o registro que fecha o ciclo do cuidado e também o que mais revela a qualidade do raciocínio clínico do enfermeiro. Escrever bem uma evolução não é talento, é método. Enxergue-se no método zero ao avançar. Mas vamos lá. A evolução de enfermagem, que eu falei, nada mais é que o período que você fica ali 12 horas com o paciente é o que ele evolui. E qualquer se um sintoma, qualquer queixa, qualquer acontecimento entra na evolução de enfermagem, depende do que seja. Ah, o paciente está com uma tosse, entra na evolução de enfermagem. O paciente apresentou uma febre, entra na evolução de enfermagem. Ou já tem uma anotação do colega anterior, por exemplo, o paciente apresentou febre ou apresentou um mal-estar ao ir ao banheiro, na evolução do colega que você pegou plantão. Às vezes pode persistir, pode persistir. Então você vai colocar isso na evolução de enfermagem. O paciente persiste com mal-estar e náusea ao caminhar ao banheiro, enfim. Então, são coisas que você, é isso que é a evolução de enfermagem. Então, esses pontos que você tem que colocar. Às vezes são questões básicas, às vezes também pode ser uma queixa, né, da familiar. Também entra na evolução de enfermagem, né? Às vezes uma fala da familiar com o paciente ou alguma situação, isso também entra na evolução de enfermagem. Mais detalhe que não mude nada, mas tem que entrar na evolução de enfermagem, porque se a gente for pensar em uma questão jurídica, ou questão de, vamos colocar assim, uma questão de cuidado do paciente, às vezes o paciente apresenta alguma coisa, sendo que lá atrás, no início, aconteceu alguma coisa que não foi notado, e aconteceu agora, o pessoal fica se questionando por quê. A pessoa vai puxar na evolução, não tem nada registrado, e já aconteceu. Então são coisas que tem que colocar na evolução de enfermagem. Tá? Então vamos lá, qual que é a diferença aí de anotação para evolução? Coisa que a galera confunde muito. Tá? A evolução é a avaliação clínica, é a resposta ao tratamento, raciocínio clínico e planejamento. É aquilo que eu falei para você. Você vai avaliar o paciente clinicamente. Avaliou, apresentou alguma coisa, você anota. Por exemplo, você passou a sonda no paciente. São vezes que demora. Tá? Então, você passou a sonda para débito urinário. O paciente está com dificuldade para urinar. Então, é uma resposta ao tratamento. Você tem que analisar essa sonda. O paciente está tendo retorno, né? Está entrando quanto? Está fazendo o débito urinário desse paciente? E é aquilo que eu falei, o raciocínio clínico. Então, colocar sobre um paciente, pô, vamos analisar, vamos observar se ele consegue responder bem, a gente vai estar com medicação para ver se ele consegue fazer xixi, né? Entendeu? É o raciocínio clínico ali do médico,
da parte do enfermeiro, né, também tem a questão de alguns hospitais que têm profissionais multiprofissionais, né, nutricionista, fisioterapeuta, então, e o planejamento de toda a equipe multidisciplinar, né, na verdade, multiprofissional, para poder atuar da melhor forma no paciente. A frequência é todo dia ou noturno, independente. É 24 horas, tem que ter evolução de enfermagem. Tá? E a anotação? A anotação de enfermagem é registro cronológico de cuidados, intercorrências e observações. Tá? Então, a anotação de enfermagem, tudo que acontece com o paciente tem que anotar. Às vezes você falou na evolução também que precisa anotar alguma intercorrência, sim. Se essa intercorrência infringir, no caso, dar resposta ao tratamento do paciente, ele fez alguma coisa, o paciente estava de sonda, ele tirou, é uma ocorrência, você tem que anotar. Entendeu? Evoluiu mal não porque o paciente retirou a sonda, entra em ocorrência, entra em evolução de enfermagem, sim. Entendeu? Então, anotação de enfermagem, intercorrência e observações. Qualquer observação tem que anotar, tá? E a prescrição de enfermagem, que cabe mais aos enfermeiros, que é o cuidado planejado para a equipe executar, tá? Vou dar exemplo, paciente psiquiátrico, né? A gente pode fazer uma prescrição de enfermagem dizendo que realizar contenção mecânica se o paciente apresentar agitação psicomotora conforme prescrição médica, certo? Ou caso o paciente tenha agressividade, colocando em risco a integridade dele e da equipe, fazer contenção mecânica, se necessário. Então, se o paciente apresentar agitação, a gente faz essa contenção mecânica. Então, nós podemos prescrever para a atuação da equipe. Está prescrito, então eles são respaldados com isso. E é por turno, ou também essa prescrição de enfermagem. Beleza? E a estrutura, né, dessa evolução, como é que faz? Para uma boa evolução de enfermagem. Tem um esqueminha, Júlio, cada um, que, na realidade, cada um faz de uma forma. Seria ideal cada hospital seguir um protocolo. Na faculdade a gente aprende de uma forma, chega lá na hora e cada um faz de um jeito. Né? Onde eu trabalhava, cada um fazia do seu jeito. Uns faziam mais detalhados, outros faziam menos detalhados, entendeu? Mas quanto mais informação, melhor. Não precisa bem encher linguiça. Mas o que acontecer é bom colocar na evolução do paciente. É importante isso. É que o livro ensina a questão do cuidado, para dar seguimento, o melhor tratamento para o paciente. Mas com base aqui no artigo, né, no blog, vamos lá, ó. Data, horário, identificação do paciente, estado geral do paciente, nível de consciência, orientação, humor, cooperação, dados subjetivos, queixas e relatos para o paciente, aquilo que eu falei para vocês. Qualquer queixa do paciente, você pega e anota. Os dados objetivos, né, são clínicos, mais detalhes, exames físicos, direcionado, parâmetros mensurados, uma coisa que eu já observei muito também na, no tempo que eu trabalhei, em questão desses dados objetivos é o quê? Os enfermeiros sabem avaliar muito bem o paciente, só que não sabe escrever. Não sabe escrever quando o paciente está com edema do inferior, quando o paciente está com uma FCC, que é uma, uma fissura forte contusa, quando o paciente está com alguma queixa, né? Não sabe direcionar, o paciente tem uma imputação de membro, não sabe dizer. Mas os enfermeiros sabem muito bem avaliar o paciente de inseto do podálico, né? Mas não sabe escrever, entendeu? E às vezes tem profissional, um enfermeiro que não sabe avaliar o paciente, porém sabe anotar muito bem, né? Então, mas na verdade tem que ser um meio termo, né? Tem que ser balanceado, tem que saber anotar, tem que saber avaliar o paciente também para poder anotar, certo? Então, avaliação clínica, tem que ter o raciocínio do enfermeiro sobre o que os dados significam. Então, por mais que seja o básico que você observou, se for importante para a evolução do tratamento do paciente, anota. Tá? Diagnóstico de enfermagem, ativos ou revisados. Intervenções realizadas, no caso a resposta do paciente ao que você fez, né? O que você, em questão de tratamento do paciente. Planejamento,
o que será mantido, alterado ou acrescentado. Tem algumas condutas clínicas que a gente pode alterar. Por exemplo, o paciente está com muita dor, onde está a sonda vesical, o paciente está com queixa, está com muito sangramento, então a gente pode intervir, pode tirar a sonda desde que comunique com o médico, mas a gente, se for uma questão de emergência, a gente pode trocar, alterar ou acrescentar alguma coisa. Então a gente pode, não tem problema. E assinatura com o nome, né? Nada mais é que é o carimbo nosso do enfermeiro. Beleza? Aqui eu vou dar para vocês alguns erros que eu vejo aí, né, na experiência prática da profissão. Tá? Copiar a evolução do turno anterior, né? Você está com preguiça, está bombando o setor, o cara vai e pega e copia, faz o Ctrl+C, Ctrl+V e copia essa evolução do colega. Quando o cara vai olhar, o paciente está todo errado. Esse é um erro que acontece muito. Usar termos vagos e imprecisos. Tá? Tem paciente bem, pressão boa, sem queixas até que ok você colocar, tá? Mas que não sejam dados clínicos. Mas aqui no caso eu, só uso sem queixa, agora paciente bem, não, pressão boa, isso aqui, gente, isso aqui não existe, tá? Então, paciente bom no estado geral, tá? Então, aqui é uma questão jurídica, isso aqui pode te prejudicar. Tá, então, toma uma estudada, vê termos que são validados para você poder colocar na prescrição. Escrever sem ter avaliado o paciente. Às vezes, vou escrever de cabeça, olha por cima, vou escrever. Não, vai lá olhar o paciente para ver, às vezes, algum detalhe. Né? Ou às vezes você escreveu que o paciente está de um jeito, quando o paciente passa por você está de outro jeito. Então, avalie o paciente antes de escrever, é respaldo. Omitir o raciocínio clínico. Tá? Você vê alguma alteração e não escreveu. Tá? Não escreva assim, mas putz, vai dar alguns problemas, tem que cuidar. Mas você tá lá para cuidar. Cuidar e registrar. O registro tem que entender, galera, tem que entender que você emitir é ruim. Porque se acontecer alguma coisa, no seu plantão, cadê o respaldo? Você não colocou. Porque você pode não ter colocado, mas o seu colega, os técnicos auxiliares podem ter registrado. E avisar lá na anotação que informou você. E na sua anotação não tem nada, então não omita. Tá? Não registrar intercorrências, coloque qualquer intercorrência. Sumiu um lápis, paciente. Pode acontecer, o paciente roubou, pegou, não vamos colocar roubou, mas o paciente usufruiu do item do outro paciente 15, anote. Tá? Rasuras e uso de corretivo. Não rasure. Tá? Se ainda você é uma unidade que não tem sistema, que até tempo atrás onde eu trabalhava não tinha sistema, rasurou, errou, risque e coloque na frente. Sem nexo. Tá? E fecha parênteses e continua. Não faz corretivo, não tenta rasurar, porque é documento. Para quem trabalha com já os grandes hospitais e grandes unidades, já tem um registro, é tranquilo. Mas ainda você usa o papel na sua unidade, não rasura. Assinar sem corém. Depois eu assino, né? Ou, não vou colocar. Carimbo sempre. E não tá com carimbo? Assina, não é o correto, mas assina e põe o número do corém em caneta. Mas sempre o carimbo, tá? E deixar espaço em branco. Por que que eu falo não deixar, que é um erro deixar espaço em branco? Porque se caso, às vezes algum colega de má índole quiser te prejudicar, o espaço em branco ele pode colocar alguma coisa, por mais que tenha letra diferente. Mas dito por dito, vale o que está escrito. Então evite deixar espaço em branco. Terminou o que você colocou, não vai colocar nada, risca. Tá? E uma dica, você anotou. Uma coisa que eu vejo, pessoal, risca o restinho que falta em branco e assina depois. Não, porque alguém pode escrever alguma coisa ali. Aí se chegar uma questão jurídica, o juiz vai pegar, mas você escreveu e riscou, o que você quis dizer aqui? O pessoal assim, não, na verdade assim, porque é o que vale, o final é o seu carimbo. Então escreve, anota o que você quer anotar e você assina. Depois você risca. Pessoal, para finalizar, né, fora os erros que a gente encontra aí, questão, né, da evolução de enfermagem. Então vamos lá. A conclusão. A evolução de enfermagem é muito mais que o campo
e preencher o prontuário. É um raciocínio clínico do enfermeiro. Fica registrado, protegendo o paciente e a equipe do próprio profissional. Escrever bem não é dom, é método, tá? Então vamos lá. Evolução de enfermagem é, está dizendo aqui, é muito mais do que chegar lá, sentar, vou anotar. Não, é uma questão, o cuidado não é só a mão na massa ali, você pegar, tocar o paciente de leito, trocar uma fralda, levar ele no banho, não. O cuidado é desde o básico até o avançado, é desde a anotação até uma intubação, o paciente entrar na intercorrência, tudo. Então a anotação sim também é um cuidado, porque na anotação que vai ser tudo registrado, né, para não só você, como toda a equipe, saber o que está acontecendo e ter métodos. Que vão lá, até então, ali, 12 horas, você plantão, quem fica diretamente com o paciente é você. Aí, às vezes, o médico está atendendo porta, às vezes está descansando. Mas quem está ali é você. Então, qualquer outra coisa, o médico fala assim, nossa, mas aconteceu tal coisa, eu vou olhar. Vou olhar na prescrição. Ah, o enfermeiro anotou o que aconteceu isso. Ah, por isso que deve estar assim. Pô, Júlio, eu vi que você anotou aqui, tal, 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 isso, doutor. Ah, então beleza, eu vou fazer alguma coisa. Entendeu? Então, anote. Não anote por anotar. Não anote por anotar. Tá? Porque além de você estar protegendo o paciente, né, você protege, se você cuida dele, você está protegendo você e também a equipe anotando. Beleza? Que nem escrever não é dom, é método. Você tem que usar o seu método. Que nem hoje não existe um registro certo de como fazer a anotação. Ah, é dessa forma. Né? Cada um faz de uma forma, mas anote corretamente. Tá? Avalie o paciente, né? Tudo que aconteceu, anota, senta com calma. Ah, Jesus, eu tenho 10 pacientes para cuidar. Atende todo mundo, anota no papelzinho, para não esquecer. Então, senta, o tempo que você tiver, senta e anota. Paciente por paciente. De forma calma, concisa, consciente, tá? Para você não ter problemas futuramente, certo? E com precisão e de forma honesta, tá? Para que o paciente seja bem cuidado, bem tratado. Beleza? Pessoal, é isso. Então, falei aqui para vocês um pouco, tá? Da evolução de enfermagem. E se você quiser, né, consultar o conteúdo completo, com exemplos escritos, eu deixei aqui o artigo, tá, do fisioplantonista aqui na descrição. Beleza? Clica, lê com calma, vê, para você ficar muito mais por dentro, para você ficar muito mais por dentro aí, né, desse conteúdo que é importante, né, para nós que somos enfermeiros, né, você que é técnico, auxiliar, tá no estágio, é uma coisa que a gente vai fazer até o último dia do nosso último plantão aí, né, na carreira profissional, que é a anotação. Então não tem como a gente não se aprofundar, querer saber. Então dá uma conferida depois e deixa aqui no comentário o que você achou. Beleza, pessoal? É isso. Até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção. Você que ficou até aqui no final. Abraço. Valeu!